Rosa de Andrade, Mário de Andrade, fazendo essa associação com a literatura lá do colonial. Manuel Bandeira, meu Deus, como cai Manuel Bandeira nas provas do Enem? Cai muito. Textos, inclusive, que mostram cenas urbanas que a gente às vezes nem valoriza, né? E o Bandeira capta aquilo ali muito bem e servem os textos dele como base para essa literatura moderna. Eu diria que Carlos Drummond de Andrade, um bom aluno, tem que ter a noção da poesia de Carlos Drummond de Andrade, não só para revelar a ironia e aquele humor, certas vezes um humor ácido, eu diria um humor ácido de Drummond, mas também para mostrar o pessimismo na nossa sociedade, aquela coisa, né, ligada ao pacto do homem com o mundo, ou, para ser mais específico, do criador com a criatura, o homem do século XX, vítima da sua própria criação, que é esse mundo nosso, essa sociedade nossa, cheia de contrastes e de contradições, que só Drummond sabe retratar muito bem. Vamos então aos romances da chamada segunda fase, os romances modernos, digamos assim. Jorge Amado para cá, Graciliano Ramos para cá. Graciliano Ramos, meu Deus do céu, Vidas Secas, São Bernardo, é impossível fazer uma prova de literatura e de português sem ter esses romances como base, né? O Jorge Amado, Capitães de Areia, que está aí, foi inclusive agora adaptado para o cinema, A Morte é a Morte de Quincas Belo d'Água, são exemplos que podem cair tranquilamente no Enem. Aí você tem ainda os Gelinhos do Rego, Fogo Morto, por exemplo, né? Fogo Morto, por exemplo, para mostrar aquela questão ligada ao ciclo da cana-de-açúcar, né? Dessa fase eu acredito que são os mais significativos. Mas a gente não pode esquecer nem Vinícius de Moraes nem Cecília Meirelles, que para mim complementariam, digamos assim, textos de Cecília Meirelles, por exemplo, sobre o confronto da alma humana, a tentativa de encontrar-se neste mundo maluco em que vivemos em Cecília, são fundamentais. E Vinícius de Moraes, a mulher, aquela questão do amor, né, que muita gente confunde com romantismo, não tem nada a ver com romantismo, né? Eu diria, da segunda fase até aí. Agora, para encerrar a parte final do Enem, a probabilidade de cair, por exemplo, João Guimarães Rosa, Grande Sertão Veredas ou Sagarana, seria uma orientação final para o estudante, dar uma olhadinha ali naqueles contos de Sagarana, e Grande Sertão Veredas, que para mim é o grande pool clássico desse período. Também aconselharia a ler um pouco ou ver um pouco da obra de João Cabral de Melo Neto, a partir de Morte e Vida Severina até a poesia dele, que retrata um pouco do Nordeste, da Espanha, aquela coisa seca, cruel, objetiva, como a obra de Graciliano Ramos. Eu diria que Graciliano Ramos, na prosa, faz essa obra seca e objetiva, e João Cabral faz essa obra seca e objetiva na poesia, aquela coisa de não ter pena do leitor, de mostrar o real de forma assim nua e crua. João Cabral é mestre nisso, né? E também a literatura moderna, eu diria pós-moderna, Clarice Lispector, essa coisa da viagem para o eu, da introspecção, né? Hora da Estrela, por exemplo, é um texto básico, uma leitura fundamental, Hora da Estrela. E os escritores modernos, aí não tem como a gente dar uma orientação. Pode cair uma Adélia Prado, de Minas Gerais, na poesia, né? Pode cair, Deus sabe, a literatura eu chamaria de visual, concreta, sabe? Então tem um leque aí de opções e que vai depender exatamente da visão de quem está elaborando a prova. Mas eu citaria, para finalizar, a obra de Chico Dantas aqui de Sergipe, que pode ser como um exemplo de obra regionalista no pós-moderno. Acho que seria por aí essa prova do Enem.
Machado de Assis gera muita dúvida. Por exemplo, aquela questão que Machado de Assis coloca muito no texto, né, do narrador conversando com o narratário, dá a impressão que é o autor conversando com o leitor. Essas pegadinhas, tem aluno aí que chega na prova e acaba caindo, né? Aquela linha divisória entre ficção e realidade que o aluno não percebe, que ali é um narrador onisciente, um narrador provocativo, um narrador que chama o narratário e desperta no leitor essa coisa de que ele está lendo algo que é verdadeiro do ponto de vista da realidade, é verdadeiro do ponto de vista da criação e não da realidade, é ficção e não realidade. Essas pegadinhas acontecem muito, né? Outra pegadinha, outra coisa que os alunos confundem muito por exemplo, Manuel Bandeira, por exemplo. Manuel Bandeira pega seus poemas e ele narra verdadeiras histórias, né? Aí o Enem pode pegar um poema daquele ali e dizer: tem narrativa? Tem narrativa, é poesia narrativa. E os alunos confundem, quando a gente fala em sala de aula, dos 3 gêneros: lírico, poético, narrativo ou épico, né? E o dramático. E os alunos distinguem os 3, mas quando um texto utiliza-se dos 3 recursos, dos 3 gêneros, o aluno aí fica em dúvida. Mas é possível sim essa inter-relação entre os 3 gêneros. E Manuel Bandeira é um craque nisso. Então muitos textos de Manuel Bandeira são verdadeiros contos, né? Ou cenas dramáticas que poderiam ser remontadas, por exemplo, no teatro. Vou dar um exemplo claro: Morte e Vida Severina, João Cabral de Melo Neto. É poesia, mas como é dialogado, o Severino dialoga com vários, né? As pessoas dizem aquilo ali, mas pode ser montado no teatro, ali tem caracteres teatrais. E ali tem uma história com início, meio e fim, que é um verdadeiro enredo de um romance, certo? Então a literatura moderna, ela mistura os 3 gêneros e acaba gerando essas dúvidas do estudante hoje moderno.